para a gente também ter um pouquinho de subsídio para amanhã. Então vamos lá. Agosto, que é governado por Leão, é o mês da estrela Cão, ou a estrela que a gente conhece como Sírius, o que coloca Sírius em estreita relação com Leão. Leão é um signo que é governado, embora ele tenha a sua própria constelação, mas ele é governado por essa estrela brilhante que é Sírius. Sírius é o lar daquela loja maior, chamada de a nossa hierarquia é chamada de a loja branca. Sírius é chamada de a loja azul. E é como se fosse o eu superior da nossa loja. É, Sirius é como se fosse o eu superior do nosso sistema solar aqui. Então, olha só, Sirius é o lar daquela loja maior, a qual a nossa quinta iniciação é a iniciação da ressurreição, perdão, transfiguração é a terceira, que é quando o indivíduo se torna um mestre da sabedoria. Então, um mestre da sabedoria do nosso planeta é a primeira, equivalente à primeira iniciação da loja de Sirius. Então, isso traz para a gente uma ideia de quão mais elevada é a consciência que vibra ou que existe nessa loja, chamada de loja azul de Sirius. Mais tarde, quando a nova religião mundial for fundada, uma religião que se baseie em princípios e não apenas em manifestações culturais, e estiver funcionando, descobriremos que o principal festival mensal de agosto, realizado na época da lua cheia, esse que a gente está fazendo agora, será dedicado à tarefa de fazer contato através da hierarquia com os seres sirianos. Olha que importante, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui, que é se conectar através de meditação com a constelação de Leão, também é uma forma de se conectar com a loja de Sirius. Isso, obviamente, hoje é feito por poucos grupos, mas cada vez crescentes. Mas quando essa religião mundial existir, que será, desculpa, baseada em princípios e ligada aos ciclos planetários e não aos ciclos culturais, como a Lua Cheia, né? A Lua Cheia é um evento planetário, não é um evento do Brasil, ou do Hemisfério Sul, ou dos Estados Unidos, ou do Hemisfério Norte. É um fenômeno astronômico planetário, né? Então, é isso que a religião, a nova religião vai abranger, fenômenos que sejam planetários e não apenas culturais. Então, quando isso acontecer, a gente vai ter essa ponte, essa oportunidade de se conectar a hierarquia com os Sírios, que é o que a gente está tendo a oportunidade agora. Cada um dos meses do ano será posteriormente dedicado, através do conhecimento astrológico e astronômico preciso, a qualquer constelação nos céus que governe um determinado mês, assim como Sirius governa Leão, que é o que a gente faz mais ou menos em relação a tentar se conectar com a energia de cada signo em cada mês onde a lua cheia está presente. Como afirmado frequentemente, Sirius e Régulus, Régulus é uma outra estrela da constelação de Leão, tem uma relação única nas suas respectivas constelações, de Cão Maior com Gêmeos e Leão. As influências de Sirius em número de três concentram-se em Régulus, uma estrela de magnitude primeva, que é frequentemente chamada de o coração de Leão, porque ela tem um papel central dentro da constelação de Leão. E aqui isso já traz para a gente algumas pistas de qual que é a energia de Leão. A energia de Leão tem a ver também com coragem, né? Teve até um famoso e importante monarca inglês que era chamado de Ricardo Coração de Leão. Coração vem de coragem, né? Vem de coração, vem de core. Estar no seu centro. Então, a energia de Leão traz para a gente um incentivo a estar no nosso centro. Quando a gente diz, né, vou ouvir a voz do coração, não é uma voz emocional, é esse ponto central. Não é o coração que é o centro do nosso corpo do ponto de vista da distribuição do sangue? É a mesma coisa. A distribuição da vida, ela é feita através de um ponto para toda a periferia. Então a gente costuma dizer, por exemplo, que dentro do nosso corpo, o coração é leão. E a gente diz que o sistema circulatório é aquário.
porque Aquário é então quem vai levar essa fonte de vida central para todo o corpo, incluindo a sua periferia. Então, quando a gente tem essa força de leão, é um chamado para a gente voltar para o nosso centro, para a gente se conectar com o nosso propósito e expressar o nosso propósito através da nossa manifestação física, emocional e mental. Então, é um chamado ao propósito, é um abrir espaço para a mônada, a alma se comunicarem e imprimirem no nosso cérebro o nosso propósito. Então, olha que importante, né? Que é esse momento que a gente está vivendo. Que bom que a gente está aqui junto, meditando, e se preparando para esse evento que é de primeira grandeza na nossa vida anual planetária. Como afirmado frequentemente, Sírius e Régulus têm uma relação única. Ah, não, essa parte a gente já leu. É, as forças de Sírius fluem através dos 7 signos do zodíaco. Depois, é um outro artigo que o autor escreveu, mas 2 desses signos são o eixo Capricórnio-Câncer. Câncer, o signo que precede Leão, foi referido no mês passado, né? A gente falou um pouquinho dele. Sirius também tem uma influência sobre Gêmeos, que é o signo antes de Câncer, então tem toda uma preparação, e depois o ponto de culminação é agora no Festival de Leão. Aqui tem fala um pouquinho do mistério da Esfinge, porque, segundo consta na sabedoria antiga, hoje o nosso horóscopo é formado por 12 signos, mas antes ele era formado por 10, segundo os antigos comentários e as antigas informações. Então, não existia um signo leão e virgem, não existia um signo aquário, peixes. Era um signo único que englobava essas duas energias de leão e virgem e um signo único que englobava aquário e peixes. E aí, existe uma lenda que a esfinge era o representante desse signo, que era leão virgem. Vou ler um pouquinho para ficar mais claro para a gente. É importante lembrar que Sírius era muito venerado no Antigo Egito, porque quando Sírius aparecia no céu, era um momento de cheia do Nilo, né? Então, e depois, quando essa cheia diminuía, essas áreas alagadas também eram comemoradas, porque é então que se podia mensurar de forma mais prática o benefício que era atingido nesse momento da ceia. Então, eles comemoravam a cheia do Nilo e depois o momento em que essa cheia baixava e então ela poderia ser vista e reconhecida como fertilidade dos campos. Olha que bonito, né? Então, Sirius está relacionado ao signo seguinte também de Virgem, a Esfinge, que era o corpo de leão e a cabeça de Virgem. Virgem é a representação da deusa tripla, Eva, representando a mônada, Ísis, representando a alma, e Maria, representando a personalidade iluminada, aquela que gera o Cristo, né? Só quando a gente integra a nossa tríplice personalidade, físico, emocional e mental, é que então a gente constrói a manjedoura para que o Cristo se expresse, a consciência crística se expresse. Então, a Maria representa essa personalidade integrada. E a tradição egípcia, Ísis era um sinônimo de Sirius Alfa, a estrela que era relacionada à cheia do Nilo, como eu falava. A esfinge é considerada esotericamente como um signo, aquilo que eu falei, né? A junção de leão e virgem. E tem uma citação do tibetano que ele fala um pouquinho sobre isso. Ele diz: nesse período mundial, a gente tem a divisão do signo da esfinge em dois: leão e virgem, alma e forma. Porque o estado de evolução humana e realização consciente é o dessa dualidade hoje reconhecida. Leão Virgem representa o mistério dos anjos solares e lunares, representando a alma e a forma. Disse que Leão detém a chave de todo o zodíaco e está relacionado com o segredo dos anjos solares ou das almas, é um outro nome relacionado à alma.
o mistério da mente superior e inferior e a relação entre elas. Então, olha que bonito, né? A gente tem a oportunidade em Leão de promover essa ponte, que é o Antakarana, entre a mente concreta e a mente abstrata, né? Então, em Leão é como se, por conta desse ciclo mais amplo, durante a nossa meditação, é como se tivesse mais potência para conectar esses fiozinhos e a gente, de fato, começar a receber verdadeiras intuições a partir da alma e tornar mais claro o nosso plano e o nosso propósito para essa encarnação. Certamente é da mente que deriva parte da força de Leão. Podemos comparar a juba laranja do leão à aura radiante do corpo mental. O coração é a outra fonte da força de Leão, física e espiritualmente. Tanto Leão quanto Virgem possuem qualidades do coração e da mente, inextricavelmente entrelaçados. Essa palavra é difícil, né? A relação humana Virgem e Leão juntos representam um homem inteiro, tanto o Deus homem como o espírito matéria. E é importante a gente lembrar, né? O mantra espiritual de Leão, aquele que sintetiza a energia espiritual de Leão, diz: eu sou aquele. Então é a alma dizendo que ela é a personalidade. Eu sou aquele, né? E aquele sou eu. Então, em Leão, a gente tem uma oportunidade única de parar com essa divisão entre alma e entre personalidade e alma, né? Entre responder aos estímulos da personalidade ou responder ao chamado da alma. Em Leão, a gente compreende que tudo é a mesma coisa, com expressões temporariamente distintas, justamente para experienciar consciência e expressar o propósito. Então, isso é legal da gente ter em mente quando a gente pensar nesses dias todos do signo de Leão, que termina no dia 22, mas especialmente hoje e amanhã e depois, que são os dias de abrangência do festival. Então, olha como é importante a gente chegar no nosso eu mais profundo e verdadeiro. Então, vou ler mais um trechinho aqui do Philip. Sírius, Leão e o Nascimento da Consciência Humana. Como a ciência de todas as ciências é chamada assim, né, a astrologia esotérica, abrange necessariamente a vasta gama de ciclos de tempo e história, particularmente o evento da individualização humana durante os tempos da antiga Lemúria. Então, o ensinamento diz que a gente está na quinta raça, a raça ariana, mas que a gente passou pela primeira e pela segunda raças que não tinham um corpo físico tal qual o nosso, e aí um momento de individualização do espírito na matéria. A encarnação em um corpo material ocorre na raça lemuriana, a terceira raça lemuriana. E aí a quarta raça tinha como objetivo expressar emoção, e a quinta raça expressar mente iluminada, né? Depois a sexta, a alma mesmo, a mente superior, abstrata, ideias e tudo mais, leis e princípios. Naquela época, o Sol estava em precessão no seu ciclo de 2160 anos. Através de Leão, um signo apropriado para a humanidade receber a centelha da mente. Esse nome, ele vem, é uma espécie de tradução de um termo que aparece muito na doutrina secreta, que é Manas Saputra, ou Filhos da Mente. É assim que muitas vezes a Blavatsky se refere à humanidade. Já Cleão, infundido pela energia solar, trata da verdadeira autoconsciência. Essa centelha mental foi implantada na humanidade por uma estimulação elétrica massiva e deliberada, olha que bonito, que teve sua fonte na estrela de Cão Maior de Sírius, vindo através de Vênus, que também é um planeta, né? Mas que é considerado também já um pouco mais à frente da evolução terrestre. Sirius é o eu superior do nosso sistema solar. E Vênus é o eu superior da Terra. Olha que bonito, né? A oportunidade cíclica e kármica chegou onde foi a vez do nosso minúsculo planeta receber esse impulso. Apenas um ser de Vênus visitou o nosso sistema.
E isso foi no momento da individualização. Então, nesse momento tão importante, sob a constelação de Leão e sob a influência de Sírius, um ser dessa evolução veio até aqui para impulsionar esse momento tão importante da individualização da raça humana na Terra. Ou quando a gente vê na Bíblia, no Gênesis da Bíblia, quando a Eva morde a maçã. O efeito de uma visita, olha que bonito isso, como a do avatar de Sirius, é visto como a soma total da civilização e da cultura, vendo-as do ponto de vista de todo o sistema em um flash de tempo. Então, imagina a potência desse ser, né? Na verdade, dessa civilização siriana, para um ser deles, alinhado, claro, né? Num tempo cósmico e de acordo com a vontade divina, dá esse flash, essa faísca divina que promove toda a experiência aqui que a gente tem e já teve no nosso planeta. O Festival de Leão desse ano, então, esse que a gente está vivendo agora. Esse Festival de Leão vê o Sol em conjunção, então aqui é um evento astronômico e astrológico desse tempo e espaço que a gente está vivendo hoje. O Sol está em conjunção com a estrela Regulus, o coração de Leão. Um alinhamento que, olha que bonito e importante, amplia o impulso siriano que acontece todo ano em agosto. As influências de Sirius, em número de 3, concentram-se em Regulus, o coração de Leão. A gente já viu esse trechinho, né? Observe a frase em número de 3, aludindo a um sistema triplo de estrelas em Canis Maior, ou Cão Maior, né? A antiga tribo Dagon, no Mali, na África, acreditava na existência de um sistema triplo siriano, incluindo a estrela Anã branca, Sirius B, que é invisível a olho nu, muito antes da sua descoberta pelo telescópio em 1862. Então era a Sirius B, invisível, Regulus e a própria Cão Maior, Sirius. Eu não vou ler os outros trechos aqui do boletim, porque, olha, ele já vai para um outro ponto que eu acho que não é o nosso momento, ainda mais num momento tão especial como esse que a gente está agora tendo oportunidade junto da Lua Cheia de Leão. Mas depois eu passo o link para que quem quiser possa, como curiosidade, né? Às vezes se identifica também. Aí é uma questão do Paulo, pessoal, que considera a opinião do autor um pouco polêmica e acho que foge um pouco do que a gente busca enquanto desenvolvimento de consciência como grupo, tá? Mas obviamente que individualmente isso é de cada um, né? Então, eu separei alguns trechinhos aqui para a gente ler rapidinho também, para não ficar muito tarde a nossa meditação, mas a gente ter mais subsídio mental para que a gente possa elaborar melhor. Vejam como é potente esse festival e como é oportuno a gente se reunir nessa égide. O fogo purificador da autoconsciência é um dos temas de Leão. É o fogo do amor que o Avatar trará, né? O Avatar aquariano, o Maitreya, o Cristo. E é a mensagem do fogo purificador que ele soará. Ele não ensinará sobre as águas da purificação, como tem sido até agora a verdade simbólica transmitida. Ele transmitirá o fogo que queima e destrói todas as barreiras da natureza humana, todas as paredes da separação entre os indivíduos, entre os grupos e entre as nações. Aqui vale a gente lembrar, né? A gente está falando de Leão, não tem como a gente não lembrar do trabalho de Hércules relacionado ao Aquário, onde ele tem que limpar um estábulo gigantesco. E aí uma das coisas que ele faz é desviar o curso dos rios, né? O curso do coronário e do coração, as duas portas de entrada da alma, né? A, a força, né? Divina que é do amor e da sabedoria, e ele desvia o curso desses rios para que esses rios limpem os estábulos que estão sujos ali com excrementos de nem sabe-se quanto tempo. E aí uma das coisas que essa água faz é ela destrói todas as barreiras, as cabininhas do estábulo.
isso é muito simbólico para Aquário, né? Então, é quebrar as divisões para oportunizar o fluxo divino. Então, isso, pensando em Leão, a gente também se conecta de novo com o Aquário. E aí o mestre pergunta: vocês estão preparados, como indivíduos, como discípulos e como aspirantes, para se submeter a esse fogo? Os mestres estão ansiosos, olha como ele usa essa palavra, né? Estão ansiosos para queimar o discípulo no fogo da vontade de amar, ou da vontade para o bem, para que ele, o discípulo, seja liberado e as barreiras ao influxo da força avatárica do amor sejam dissolvidas. Para produzir e tornar efetiva essa estimulação ígnea, o discípulo deve aplicar o fogo do amor a si mesmo e, no clarão resultante, ver a si mesmo como verdadeiramente é. Olha que potência isso, né? Leão é regido pelo Sol, então é o fogo solar, é a luz que ilumina. Então, quando a gente se conecta, a gente tem a oportunidade de se conectar com o Festival Espiritual de Leão, a gente está se conectando com esse fogo do amor, com esse fogo para a vontade de amar. A gente tem a oportunidade de dissolver através da atuação da nossa própria alma, né? A gente tem dentro da doutrina secreta a Blavatsky fala muito do Forrat, né? Do fogo elétrico, que é o fogo da mônada, o fogo solar, que é o fogo da alma, e o fogo por fricção, ou atrito, que é o fogo da personalidade. A gente tem a oportunidade em Leão de se conectar com o fogo da alma, com o fogo solar, e a gente dissolver em nós todos os bloqueios de separatividade, de preconceito, de egoísmo, né? Tudo que nos limita temporariamente, que é transitório, para que a gente se veja como a gente verdadeiramente é, né? Leão é um signo de fogo. Fogo tem a ver com a mente, tem a ver com visão. A gente falou um pouquinho disso. Leão é um signo que expressa primeiro raio e quinto, né? Que é o do conhecimento concreto e o do poder e vontade. Então a gente viu que Leão, que o primeiro raio tem a ver com visão, né? A gente vê muito isso em Áries e a gente vê muito isso em Leão. A gente vê também em Sagitário, mas menos, né? Mas a gente vê em Áries e em Leão o fogo como visão, como iluminação. Então olha que bonito que a gente tem aí de oportunidade para realmente. Então, se a gente conseguir hoje e amanhã, até o horário do plenilúnio, tentar identificar quais são os obstáculos, quais são as barreiras que nos limitam para esse verdadeiro amor, isso é um movimento invocativo da nossa personalidade através da mente, e aí então a alma pode evocar ou trazer a resposta que vai clarear a nossa mente para o reconhecimento daquilo que a gente é de fato. E aí, quando a gente enxerga o que a gente é, todas as outras coisas têm uma proporção correta. Porque quando a gente está com a visão distorcida, a gente não tem uma visão correta, com proporções corretas das coisas. Tudo bem, esse primeiro trechinho a gente não vai ler todos, mas esse era muito especial da gente refletir juntos. Tudo bem por aí? Alguém me dá um retorno para eu saber se... Tudo bem, mas só que eu Obrigado. achei, Tudo nossa, ótimo. e difícil. Vamos tentar, né? O que que você considerou mais difícil? Porque, assim, a gente não tem pressa, né? É, o que não tiver... É difícil o texto, é difícil aplicar, só para a gente refinar mesmo, porque é importante que a gente esteja junto, né? Como grupo. Não, não é difícil o texto. Eu acho que o difícil é a gente conectar tudo isso com a gente mesmo, né? E, e para mim fica mais difícil porque são temas, muito novidade, né? Mas eu tô achando tudo muito bonito e muito, muito importante. Como uma boa aquariana, né, Rô? Esse tema tem muito a ver com você também. Sim, verdade. Eu sou aquariana. Eu vou ler o segundo trechinho, então, para que a gente também possa... Lembrando, gente, por favor, tá? A gente não tem pressa. O importante é quanto mais claro
Obrigado, Elzinha. 3h25 é o horário exato do Pleno Limpo. Para a gente, o importante aqui é a gente construir como grupo forma pensamentos que vão contribuir com a compreensão dessa energia de leão para a humanidade. Lembrando que diversos grupos estão fazendo isso. Graças a Deus, a cada ano, mais indivíduos e mais grupos fazem isso. Então, a gente não tem pressa, tá? O importante é a gente estar, o que a gente caminhar, a gente está caminhando junto como grupo. Então, a qualquer momento, qualquer dúvida, não, nada é bobo, vocês não estão atrapalhando. O importante é a gente construir uma unidade de pensamento mesmo, porque essa é a nossa contribuição como grupo, tá? Então, isso é o mais importante. Não tá claro isso, Paulo, não tem problema, eu estou aqui para a gente juntos tentar trazer uma luz para a gente construir juntos. Nesse momento, o mais importante é o serviço que o grupo está fazendo, e obviamente, né, como está escrito na Bíblia, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente busca servir, a gente vai com certeza ter a nossa partezinha aí de iluminação e desenvolvimento também, tá bom? Então, estou com vocês, tá? Uma coisa que, antes da gente partir para o próximo texto, é importante a gente lembrar isso daqui, é muito legal a gente pensar, né? O Avatar trará a mensagem do fogo purificador e não mais das águas. E aí eu sempre penso, por exemplo, se a gente está um pouco com uma sujeira, a gente vai tomar um banho, né? Mas essa sujeira, ela vai sair do nosso corpo, mas ela vai para algum lugar. Ela vai deixar algum resíduo em algum lugar. Seja, vai chegar no. Tudo isso, óbvio, ela vai sendo dissipada, né? Ela vai sendo diluída, mas em algum lugar ela vai ficar. Quando a gente pensa no fogo e a gente faz uma reviravolta aí, uma lembrancinha, melhor dizendo, para a alquimia, o fogo é o elemento que transforma uma substância de um estado para o outro. Por isso que ele é tão usado nos rituais alquímicos e porque ele sempre foi utilizado em rituais de magia. Porque o fogo, ele não tira uma coisa do nosso corpo para outro lugar. Ele transmuta, de fato, ele muda a natureza daquele elemento. Então, se eu tenho algo de imperfeito em mim, e isso foi purificado pelo fogo, é, isso não existe mais. Né? Essa substância deu origem a uma outra nova. Isso tem muito a ver também com o que a gente começou a trabalhar juntos no nosso estudo de terça-feira sobre um tratado de magia branca. A magia tem a ver com isso. Tem a ver com não eliminar, jogar fora, me purificar. Percebe? Quando eu faço, eu estou fazendo uma analogia só para ficar mais claro a nossa postura interna. Quando eu penso, ai, me purifica a água, é alguma coisa que tira de mim. Quando eu penso numa purificação do fogo, eu estou assumindo para mim a responsabilidade sobre isso. Percebe como é a diferença? É sutil, mas é diferente. Então, o que o Avatar vai trazer, a mensagem do Cristo, não é mais alguém vai fazer isso para você, né? Cara, é você que é responsável por esta substância mental, emocional e física que você tem hoje nessa encarnação. Então, isso é autoconsciência. Leão traz para a gente a autorresponsabilidade e a importância da gente não excluir nada. Está presente no meu campo, eu tenho que lidar. Eu tenho que olhar, eu tenho que acolher, então eu tenho que transformar. Então, traz a visão do reconhecimento, traz a aceitação do amor e a autorresponsabilidade. Isso é um batismo pelo fogo. Olha que legal, né? Só para a gente aprofundar no que o mestre quer dizer aqui, com como será o trabalho do Cristo. Então, não é um trabalho de alguém que vai vir e resolver os nossos problemas, né? É justamente falar, cara, você pode resolver os seus problemas. Então, faça isso. É muito bonito isso, a gente pensar desse jeito, de uma forma mais autônoma, né? A purificação pelo fogo é a purificação vivenciada no caminho da yoga. Lembra que eu mandei recentemente os 8 meios do yoga, uma apresentaçãozinha curtinha que eu fiz? Se puderem, quem não viu ainda, dá uma lida de novo, só para a gente entender como que é esse processo de purificação do caminho do yoga. A purificação pela água foi vivenciada nas etapas posteriores
da vida do ser humano altamente evoluído antes de trilhar o caminho do discipulado. E é sugerida nas palavras águas da tristeza, tão frequentemente utilizadas. Isso foi no passado, como era o processo de treinamento discipular, né? Agora, a provação ígnea ou do fogo é vivenciada, e toda a natureza inferior deve ser atravessada pelo fogo. Ela é evocada quando ele pode, o fogo, a partir do seu coração, emitir o chamado ao fogo, corporificado nas palavras: eu busco o caminho, eu anseio saber. Eu vejo visões e fugazes impressões profundas. De trás do portal, no outro lado, encontra-se aquilo que eu chamo de lar, pois o círculo foi quase todo percorrido e o fim aproxima-se do início. Isso é um aforismo do Patanjali, tá? Eu busco o caminho. Todos os caminhos meus pés percorreram. Agora o caminho do fogo me chama com ardente apelo. Nada em mim busca o caminho da paz. Nada em mim anseia pela terra. Que o fogo se alastre, que as chamas devorem, que toda impureza seja queimada e que eu entre por esse portal e trilhe o verdadeiro caminho do fogo. Esse é um trechinho do livro A Luz da Alma, um aforismo do Patanjali, do Agni Yoga, ou a Yoga do Fogo, que no fim das contas, embora as palavras utilizadas sejam mais refinadas e muitas vezes possam trazer algum tipo de confusão para a gente, se a gente olhar o cerne, né, o ponto central, está falando justamente desse processo de autorresponsabilidade, de autoconsciência, de autopurificação, da real, desculpa, da real transmutação da nossa substância física, emocional e mental a partir da atuação da alma. Tudo bem até aqui? Vou pegar um pouquinho de água aqui, minha garganta tá seca, mas eu tô ouvindo. Podem falar se tiver alguma dúvida ou comentário. É, eu não vou ler esse próximo trecho, depois eu mando no grupo, por conta do nosso horário, para não ficar tão longo. E eu também acho que pode, de repente, dispersar um pouco a nossa atenção, né? Eu acho que vale a pena a gente focar naquilo que a gente já leu até aqui e a gente burilar isso, melhorar, poder ilustrar melhor com substância mental qual que é essa ideia. Então, eu vou tirar um pouquinho esse share aqui, essa nossa tela, e eu vou reler o que nós colocamos no grupo, aquele trechinho que eu coloquei, para a gente ler juntos e até também para a gente fortalecer essa forma de pensamento, para que todos aqueles que lerem no grupo possam sentir a potência dessas palavras agora fortalecida por nós como grupo. Vou pegar meu celular aqui e eu vou ler com vocês para a gente, antes da gente encerrar a nossa. É... Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Então eu vou lá, vou ler um pouquinho juntos, tá bom? Leão, a chama da autoconsciência. Leão é um signo intimamente relacionado à humanidade. A energia desse quinto signo do zodíaco estimula a autoconsciência. A grande característica que faz de nós seres humanos. Os animais, eles têm um instinto e eles têm um princípio mental, mas eles não têm autoconsciência. Isso é próprio do humano. Nesse período, o Sol estará alinhado com o Leão, avivando a sagrada chama da autoconsciência em toda a humanidade. A autoconsciência é o que distingue o humano do animal. O animal está consciente do que se encontra
ao seu redor. Mas só o ser humano pode, além disso, estar consciente também de si próprio, o sujeito consciente. Assim, o animal simplesmente vê, ouve, sente. São os cinco sentidos, né? Enquanto o ser humano não apenas vê, mas sabe o que vê. Não apenas sente e pensa, mas sabe que sente e pensa. Não apenas sabe, mas sabe que sabe. Na maioria de nós, a autoconsciência permanece num estado brando e ainda há muito a ser feito para desenvolvê-la plenamente. Grande parte do aperfeiçoamento humano tem a ver, especialmente, com esse maior desenvolvimento de autoconsciência. A influência de Leão contribui muito para isso. Como que soprando a brasa, olha o fogo aqui, né? Da autoconsciência para que se intensifique e cresça, queimando e transformando, aquecendo e acalentando, iluminando e esclarecendo. Faz parte do nosso potencial como seres autoconscientes perceber não apenas o que se passa ao nosso redor, mas também o que se passa dentro de nós mesmos. Contudo, habitualmente, nossa atenção fica quase totalmente voltada para o externo e temos uma percepção muito vaga do nosso corpo, sentimentos e pensamentos que nos ocupam. No entanto, o tempo todo, são nossos pensamentos, emoções e corpo que determinam as experiências da vida, e não tanto as circunstâncias externas. Por isso, cultivar e exercitar a habilidade de autoobservação é um requisito fundamental para estarmos mais conscientes na vida, compreendendo apropriadamente as nossas experiências e podendo escolher como nos conduzir. Os animais, eles não têm livre-arbítrio. Por quê? Porque eles têm um esquema é, cérebro e sistema nervoso que ele é praticamente feito de programações ligadas ao instinto reprodutor, de sobrevivência, né? A gente não. A gente tem isso porque a gente ocupa um corpo animal, mas a gente tem algo além disso. A gente tem uma maleabilidade desse sistema nervoso e do cérebro para que a gente consiga manipular, manejar certas tendências e construir novos caminhos neurais. Isso é típico do humano, né? E a gente vem cada vez mais estudando sobre isso na neurociência. O desenvolvimento da autoconsciência nos leva a descobrir como sujeito da nossa própria vida e da nossa própria história. O animal reage automaticamente aos estímulos externos, sem reflexão ou escolha. O ser humano pode ponderar, pode valer-se da sua experiência prévia, da experiência da sua comunidade, ah, para conter-se ou empenhar-se e assim escolher como responder melhor às circunstâncias externas. Portanto, o animal é sempre aquilo que o seu ambiente faz dele, mas o ser humano não. Pode vir a ser o que ele mesmo fizer de si. À medida que compreendemos isso, desenvolvemos um correto senso de responsabilidade e nos apropriamos mais plenamente de todo o nosso potencial. A autoconsciência leva a um senso de individualidade, por isso também associada com leão. Fortalece internamente o indivíduo, de modo a poder apoiar-se em si mesmo, sem depender de forma indevida ou demasiada dos demais. Permite ao indivíduo conhecer-se a si mesmo e saber aquilo que ele tem de próprio, único e singular, aquilo que é a sua contribuição específica e original à coletividade. Cada indivíduo é único e seu valor, portanto, é inestimável. Se apenas um indivíduo não existisse, o universo já não seria o mesmo. Olha que bonito. Cada indivíduo faz a diferença. A autoconsciência lhe permite fazer essa diferença conscientemente e, portanto, mais potentemente. E se a gente pensar nisso como grupo,
né? A gente entender o nosso papel e o papel do grupo nesse contexto e a gente potencializar essa característica única e peculiar de cada um, conscientemente disso, o nosso papel e a nosso serviço é muito mais potente. A cada mês de leão dentro do ano, temos uma especial oportunidade de fortalecer em nosso interior a chama da autoconsciência e nos tornarmos cada vez mais plenamente humanos. E aí então a gente pode se tornar cada vez mais espíritos. Mas se a gente for plenamente autoconsciente, se a gente não tiver uma pressa de ir embora daqui, mas pelo contrário, a gente reconhecer o nosso papel aqui e a gente saber que a gente pode, individual, como grupo, como nação, expressar esse papel, então tem significado, tem sentido o que a gente está fazendo, né? Em Leão, a gente tem essa oportunidade. Então, eu acho que a gente pode acabar a nossa reflexão aqui, inspirados por esse texto, para que a gente possa concluir. Mas antes disso, né, eu novamente abro espaço aqui para dúvidas, comentários, falas que vocês possam trazer para que a gente esteja junto, né? Que a gente esteja realmente como grupo aqui construindo esse serviço grupal. Então, estou com vocês aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma contribuição, alguma inspiração, é um momento do grupo antes da gente finalizar com a meditação. A Rô colocou: vamos dormir na energia de leão e nos transformar durante o sono. Com certeza, né? A gente pode invocar isso da nossa alma e acessar mesmo essas outras camadas. Sim, porque a gente teve uma energia boa nessa 1 hora e eu acho que é isso mesmo que vai acontecer, né? Obrigada, Paulinho, foi demais de bom, viu? Bom, Gratidão. imagina. Tamo junto, né? Bom, então vou soar o sino 3 vezes só para a gente recuperar a postura, para a gente reforçar o controle emocional, a nossa atenção na mente. E aí a gente vai seguir do ponto onde a gente parou na meditação. Que na verdade nunca parou, né? Foi uma coisa só. Nós aproveitamos os próximos instantes para, como grupo, revisitar a forma pensamento construída, fortalecendo-a com o nosso amor da alma grupal, magnetizando-a e a partir do chakra cardíaco grupal, que se transforma tal qual um cálice, nós derramamos esta forma pensamento revestida de amor, construída como grupo, para que ela circule na psicosfera planetária e especialmente para que ela circule junto à rede de trama triangular, se unificando as formas construídas pelos diversos grupos ao redor do globo,
de modo que elas se precipitem na consciência humana, inspirando autoconsciência, inspirando visão, coragem, iluminação, amor inclusivo, força grupal, dentre outras características do signo de Leão. E nós retomamos então a construção da forma pensamento do alinhamento entre humanidade e hierarquia através do novo grupo, da presença do Cristo como a estrela que eleva este cordão até Shambhala e oportuniza este tríplice alinhamento: humanidade, hierarquia, Shambhala, personalidade, alma e mônada. E nós imaginamos a partir de Shambhala se irradiando potentemente luz, amor e vontade para o bem, de modo que estas qualidades se irradiem através do cordão construído pelo Cristo até a hierarquia. Na hierarquia, mais uma vez, através do Cristo, são irradiadas a um novo grupo, fortalecendo, potencializando, inspirando a atuação desse grupo planetário e sua manifestação. E a partir do novo grupo do qual nós fazemos parte, nós irradiamos luz, amor e vontade para o bem, desde o Cristo, passando por nós a todas as pessoas de boa vontade no mundo, fortalecendo, nutrindo, incentivando, encorajando suas obras, ações, instituições, iniciativas, grupos, organizações, de modo que toda a humanidade, gradual e paulatinamente, também vá recebendo, através das pessoas de boa vontade, luz, amor e vontade para o bem. Que essas qualidades também abarquem o reino animal, também abarquem o reino vegetal, assim como o reino mineral. Dessa forma, nós sustentamos pelos próximos instantes, em todos os 7 planos da vida planetária e em cada um dos seus 7 subníveis, uma irradiação e livre circulação de luz, de amor e de vontade para o bem.
E sustentando essa visão do todo e, ao mesmo tempo, focalizando a nossa atenção na parte que nos cabe dentro deste grande esquema planetário, nós nos reconhecemos como grupo dentro do novo grupo e nos mantemos receptivos à luz, ao amor e à vontade para o bem do Cristo, irradiando-se ao novo grupo. E focalizamos na irradiação via chakra cardíaco do novo grupo às pessoas de boa vontade no mundo, selando a porta onde mora o mal, facilitando a distribuição. Assim, sustentando a visualização do esquema planetário e da parte que nos cabe dentro dele, nós entoamos o segundo mantra. No centro de todo amor, eu permaneço. Desde este centro, eu, a alma, me exteriorizarei. Desde este centro, eu, aquele que serve, trabalharei. Que o amor do ser divino se irradie por toda parte, em meu coração, através do meu grupo e em todo o mundo. E então, o grupo reflete por alguns instantes de que modo as energias espirituais de Leão podem impactar o desenvolvimento da humanidade tal qual ela se encontra hoje, nos seus diversos ramos, como a política, educação, economia, arte, ciências, tecnologia, religiões, organizações, e de que modo as energias espirituais de Leão podem pavimentar o caminho para a expressão da hierarquia e do grande instrutor. E finalizando a nossa prática desta noite, nós visualizamos o Cristo irradiando luz, amor e vontade para o bem à humanidade, especialmente através das 5 portas abertas em nosso planeta atualmente. Nova York, a toda a América, todas as Américas,
Londres, a toda a Oceania, Caribe, Genebra, a toda a Europa e África, Darjeeling, a toda a Ásia, e Tóquio, a todo o leste europeu, leste asiático, perdão, de modo que toda a humanidade seja abarcada pelo amor do Cristo e seu fogo purificador. Finalizamos a nossa prática desta noite ao entoar a grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que ele cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restaurem o plano na Terra. Muito obrigado. Deixa eu só escrever aqui que não estava. Muito obrigado pelo serviço compartilhado, pela dedicação nesse nosso serviço tão importante.
Quem puder estar conosco amanhã às 6:30 da manhã, será uma alegria servirmos juntos. Se não for possível, não tem problema. Eu já vou subir aqui a nossa gravação para que a gente consiga, se possível, acessá-la em algum momento do dia amanhã, antes do horário culminante, que é o horário do Plenilunio, às 15h25, para que a gente possa se conectar, né? Fazer esse movimento invocativo, como a Rô falou, da gente dormir com essas questões e a nossa alma responder. É uma lei, né? Quando a gente invoca, a alma evoca. Então, muito obrigado que a gente, enquanto humanidade, possa invocar por autoconsciência e que a hierarquia possa responder, despertando isso em nós. Um grande abraço, boa noite, até amanhã.